Já finalizando a carreira, eu fiz aqui o último bloco dos pontos altos triplos fechados aqui no último ponto pipoca e o segundo fica aqui no primeiro ponto pipoca. E fiz aqui na base os últimos 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar o último bloco de pontos altos triplos fechados juntos. Nesse último ponto que tenho aqui na base, entre as pipocas. Então, faço as 3 laçadas, vou aqui no ponto depois da última pipoca e faço o ponto alto triplo, deixando a última laçada aberta na agulha. Faço mais 3 laçadas. Agora, vou pegar aqui esse último ponto, vou passar a minha agulha aqui por baixo desse ponto alto triplo que iniciamos, para que ele fique aqui por baixo. Então, passo a minha agulha aqui e vou trazer esse ponto aqui, ó. Vou trabalhar com ele, com esse ponto triplo virado aqui, para que eles fiquem depois na mesma direção, ele fique por baixo. Então, pego aqui o ponto de base e faço ponto alto triplo. Fiquei com as 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Quando você volta aqui, esse ponto que já tinha feito, ele vai ficar aqui por cima na mesma direção dos outros. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui nesse primeiro bloquinho que eu iniciei. Fiz 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui nessa segunda corrente, eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Quando você termina, como você puxou o ponto aqui por baixo, eles vão ficar todos na mesma direção. E depois você vai ter o seu trabalho aqui perfeito. Ok? Então, aqui nós finalizamos a carreira de número 11. Virar aqui para você ver. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas depois vai dar um efeito bem bonito aí no seu tapete. Ok? Para começar a carreira de número 12, eu vou fazer aqui. Eu vou passar minha agulha aqui antes do ponto de base, volto com ela aqui na frente, passo de trás para frente. Volto com ela aqui por trás, pego o fio, conduzo ele aqui e formo aqui um ponto baixo. Então, ficou aqui um ponto baixo em baixo relevo. Faço mais 3 correntes, vou para o próximo ponto alto que tenho na base, passo a minha agulha aqui antes do ponto, atravesso ele, volto aqui por trás, conduzo o fio e vou fazer aqui um ponto alto e meio.
Para você fazer o ponto alto e meio, nós temos as 3 laçadas na agulha. Você faz uma laçada e fecha apenas uma laçada. Continua então com 3 laçadas na agulha. Faz mais uma laçada, fecha 2, faz mais uma laçada e fecha 2. Então, você vai ter aqui na base um ponto alto e meio em baixo relevo. Os pontos que tem na base, como você tá pegando o ponto por trás, ele vai inclinando aqui para frente. Feito o ponto alto e meio, você faz uma corrente de separação. Passa para o próximo bloquinho de 2 pontos altos que tem na base e vai fazer a mesma sequência. Faz a laçada, passa a agulha aqui de trás para frente, volta com ela aqui por trás, conduz o fio. Ficaram as 3 laçadas na agulha. Faz uma laçada e fecha apenas uma. Faz mais uma laçada, fecha 2, faz mais uma laçada e fecha 2. Faz uma corrente de separação. Novamente uma laçada, vai no próximo ponto alto, passa a agulha de trás para frente, volta com ela aqui por trás, conduz o fio. Ficaram 3 laçadas. Faz uma laçada e fecha uma. Faz uma laçada, fecha 2, faz uma laçada e fecha 2. Então, você vai trabalhando um ponto alto e meio em baixo relevo. E entre eles, vai fazendo sempre uma corrente de separação. Fazer mais uma vez, faz uma corrente, passa para o próximo bloquinho de 2 pontos altos na base. Conduz o fio aqui, forma aqui um ponto alto e meio em baixo relevo. Faz uma corrente de separação. Passa para o próximo ponto e faz aqui a mesma sequência. Então, você vai fazer essa sequência aqui, trabalhando sempre nos pontos altos. Você tem aqui sempre os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, em cada um deles, você vai fazer um ponto alto e meio em baixo relevo. E faz uma corrente de separação. Isso vai fazendo com que os seus pontos altos, que estão aqui na base, fiquem mais distantes desses pontos altos triplos e dá um efeito mais bonito aqui, que vai ficar um relevo mais alto aqui, ok? Então, vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui a última corrente. Agora, venho aqui nessas correntes iniciais, na segunda corrente, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Contando aqui essas correntes também como ponto alto e meio, você tem aqui um total de 96 pontos. Fizemos 96 pontos altos e meio em baixo relevo, separados por uma corrente, ok? Finalizamos a carreira 12 e agora vamos fazer a carreira de número 13. Vou passar a minha agulha aqui no ponto que tem na base e vou fazer aqui um ponto baixo em baixo relevo. Agora, faço mais 2 correntes. Passo para o próximo ponto que tenho na base e vou fazer um ponto alto e meio, como fizemos na outra carreira. Então, aqui é como se eu tivesse 2 pontos altos e meio. Agora, faço 2 correntes. Passo para o próximo ponto, sempre trabalhando aqui com pontos em baixo relevo. Então, faço a laçada, passo a minha agulha aqui antes do ponto de base, volto aqui por trás, conduzo o fio. Fico com as 3 laçadas, faço mais uma laçada, fecho uma,
faço mais uma laçada, fecho duas, faço mais uma laçada, fecho duas. Agora, para passar de um ponto para o outro, eu não faço corrente. Novamente, vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto e meio em baixo relevo. Então, quando você completa dois pontos juntos, agora você faz duas correntes. Passa para o próximo ponto de base, faz um ponto alto e meio em baixo relevo, passa para o próximo ponto, faz também um ponto alto e meio em baixo relevo. Feito, então, dois pontos juntos, você faz duas correntes. Passa para o próximo ponto, faz um ponto alto e meio em baixo relevo. No próximo, um ponto alto e meio em baixo relevo. Feito dois pontos, agora você faz novamente duas correntes de separação. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, faço aqui o último ponto alto e meio, faço as duas correntes, venho aqui nessa segunda corrente que iniciamos, depois do ponto baixo, e prendo com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a carreira de número 13, e nela fizemos sempre dois pontos altos e meio em baixo relevo, um em cada ponto de base, e depois duas correntes, ok? Para fazer agora a carreira de número 14, eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo e na alça faço também um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e aqui dentro dessa alça vou trabalhar 3 pontos baixos. Passo para a próxima alça e faço um ponto baixo, 9 correntes, 9 correntes, na mesma alça, prendo com um ponto baixo. Passo para a próxima alça, que são sempre essas duas correntes que tenho entre o ponto alto e meio. Então, na próxima alça, faço 3 pontos baixos. Passo para a próxima alça e vou fazer uma alça aqui dessa de 9 correntes. Então, faço um ponto baixo, 9 correntes, na mesma alça, prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou formando aqui a última alça, prendendo com um ponto baixo aqui, e vou prender agora esse meu último ponto aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, a carreira ficou dessa forma. Você tem aqui um total de 24 alças de 9 correntes, sempre presas por um ponto baixo, e entre as alças você tem um bloquinho de 3 pontos baixos, ok? Finalizamos a carreira 14 e agora vamos iniciar a carreira 15. Eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e nesse mesmo ponto faço um ponto baixo. Vou passar agora aqui para essa alça de 9 correntes e vou trabalhar nelas um total de 13 pontos altos.
Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Passa para o bloquinho de 3 pontos baixos, no ponto do meio, você vai prender com um ponto baixo. Então, fica dessa forma. Passa para a próxima alça de 9 correntes e vai trabalhar novamente 13 pontos altos aqui dentro dessa alça. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Você vai fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer os últimos 13 pontos altos, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, aqui finalizamos a carreira de número 15 e nela nós trabalhamos 13 pontos altos em cada alça de 9 correntes que eu tinha aqui na base. Para fazer a carreira de número 16, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo no próximo e um ponto baixíssimo no próximo. Então, trabalhei 3 pontos baixíssimos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, também faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, aqui nesse quarto ponto de base, desse bloco aqui de 13 pontos, no quarto ponto, eu vou passar minha agulha aqui pelo ponto de base, de trás para frente, atravessando o ponto, conduzo aqui o fio, fazer aqui novamente, conduzo o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo em baixo relevo. Então, fica assim, o ponto atravessado aqui na frente do fio. Faço 3 correntes de separação, salto um ponto de base. No próximo ponto, eu passo novamente aqui de trás para frente a minha agulha, saio com ela aqui atrás, conduzo o fio e formo o ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, salto um ponto de base. No próximo ponto, faço um ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, salto um ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo em baixo relevo. Então, eu tenho 3 alças aqui na parte de cima do bloco. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou para o próximo bloco, no quarto ponto de base, eu faço um ponto baixo em baixo relevo, 3 correntes, salto um ponto de base, novamente faço um ponto baixo em baixo relevo, mais 3 correntes, salto um ponto de base, mais um ponto baixo em baixo relevo, 3 correntes, salto um ponto de base, faço mais um ponto baixo em baixo relevo. Ficam 3 alças aqui na parte de cima. Os pontos aqui da base ficam inclinados para frente, as alças ficam um pouquinho recuadas para trás. Aqui no bloco de 13 pontos, vão ficar vazios os primeiros 3 pontos de base e os 3 últimos também.
Para passar de um bloco para o outro, você volta a fazer 3 correntes de separação. No quarto ponto de base, faz um ponto baixo em baixo relevo. Faz 3 correntes, salta um ponto de base no próximo, prende com um ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, salta um ponto de base e prende com um ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, salta um ponto de base, novamente faz um ponto baixo em baixo relevo. Então, essa aqui é toda a sequência dessa carreira. Você vai fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois que eu fiz as últimas 3 alças, faço as 3 correntes de separação. Vou passar aqui para esse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Finalizamos a carreira 16, vamos fazer agora a carreira 17. Passo aqui para essa próxima alça fazendo um ponto baixíssimo. Uma corrente na mesma alça, faço um ponto baixo. 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Agora, vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, passo para o próximo bloco, tenho 3 alças aqui na base, vou na primeira, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Para passar para o próximo bloco, dessa vez nós fazemos 4 correntes. Então, faz 4 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Então, na outra alça, na outra carreira, nós tínhamos 3 alças aqui na base. Fizemos 3 alças. Nessa carreira 17, você trabalha 2 alças. E para passar de um bloco para o outro, dessa vez são 4 correntes. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui as últimas alças e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou assim. Nós temos aqui em cima do leque 2 alças de 3 correntes e entre elas tem uma alça de 4 correntes. Finalizamos aqui a carreira 17. Vamos começar agora a carreira 18, trabalhando ainda as alcinhas, mas dessa vez fazendo um pouco diferente novamente. Então, passo para dentro da próxima alça, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, vou nessa alça aqui de 4 correntes e aqui no meio também prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntes na próxima alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, é só isso aqui. Sempre alças de 3 correntes, presas na próxima alça com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 3 correntes
e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Nós fizemos aqui nessa carreira de número 18 um total de 72 alças, sempre de 3 correntes. Para começar a carreira 19, eu vou passar aqui para a próxima alça fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente, e aqui nessa alça vou fazer 3 pontos baixos. Na próxima alça, faço 2 pontos baixos. Volto aqui na carreira de número 16, nessa alça que tem logo aqui abaixo, de 3 correntes entre os blocos, eu vou trabalhar um ponto pipoca aqui nessa alça. Então, faço aqui 3 laçadas na agulha, vou trabalhar um ponto alto triplo. Passo a minha agulha aqui pela base, conduzo o fio, fiquei aqui com 5 laçadas na agulha, faço uma, fecho duas, faço uma, fecho duas, faço uma, fecho duas e faço mais uma e fecho duas. Novamente 3 laçadas, faço aqui o segundo ponto alto triplo, mais 3 laçadas, faço o quarto ponto alto triplo, mais 3 laçadas, o quinto ponto alto triplo, desculpa, fiz só 4 até agora, então agora eu vou fazer o quinto, e mais 3 laçadas e faço o sexto ponto alto triplo. Então, é uma pipoca bem grande que vamos fazer, com 6 pontos altos triplos. Retiro aqui a agulha da laçada, coloco no primeiro ponto, pego a laçada e conduzo aqui por dentro, formando um ponto pipoca. Feito o ponto pipoca, eu passo para a próxima alça e faço 2 pontos baixos. Na próxima, faço 3 pontos baixos. E na próxima, novamente, 2 pontos baixos. Então, a sequência é 2, 3 e 2. Depois, eu vou voltar na carreira 16 e vou fazer outro ponto pipoca, na alça que tenho aqui entre os leques. Então, vou trabalhar aqui 6 pontos altos triplos. Feito aqui os 6 pontos altos triplos, eu retiro a agulha da laçada, volto no primeiro ponto, pego a laçada de novo, conduzo aqui por dentro. Passo para as alças, na próxima alça, faço 2 pontos baixos. Na próxima, 3 pontos baixos. E na próxima, 2 pontos baixos. Depois, você vai passar aqui para a alça que tem entre os leques e vai fazer outro ponto pipoca. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 19. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer o último ponto pipoca, eu venho aqui na última alça e vou fazer 2 pontos baixos e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui um total de 24 pontos pipoca. Abri aqui para você ver. E entre eles, você tem sempre 7 pontos baixos. 2 em uma alça, 3 na alça do meio, 2 na outra.
ok? Aqui nós finalizamos a carreira de número 19. Para fazer a carreira de número 20, que é uma carreira bem simples, nós vamos fazer uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nós vamos fazer 7 pontos baixos aqui entre os pontos pipoca. Esse aqui, quando eu voltar no final, quando eu der toda a volta aqui no tapete, eu completo. Mas aqui você já tem 5 pontos. Salta o ponto pipoca, passa para o próximo espaço. Você tem aqui 7 pontos baixos, 2 em uma alça, 3 na do meio, 2 na outra. Então, vai trabalhar aqui 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 3, 4, 5, 6 e 7. Passa já para depois da próxima pipoca e faz novamente 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Então, você vai trabalhar sempre depois de cada ponto pipoca, aqui, 7 pontos baixos, ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, cheguei aqui no primeiro bloco que iniciamos, faço então aqui os últimos 2 pontos baixos, completando 7 pontos, e venho no primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, você trabalhou 7 pontos baixos em cada espaço que tinha entre os pontos pipoca. Então, fez no final 24 blocos de 7 pontos baixos, o que vai dar um total de 168 pontos, ok? Se você foi contando aqui de 7 em 7, como eu fiz, você vai chegar nesse total de 128 pontos. Para fazer a carreira 21, eu vou fazer 3 correntes. Aqui nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar um ponto alto e meio. Então, faço aqui a laçada, conduzi o fio, fiquei com 3 laçadas na agulha. Faço uma laçada e fecho apenas uma. Faço uma laçada, fecho 2 e faço uma laçada e fecho 2. Então, fiz aqui um ponto alto e meio. Passo para o próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto e meio. No próximo, faço um ponto alto e meio. No próximo, um ponto alto e meio. No próximo ponto, que é o 7º ponto desse bloquinho, quando nós finalizarmos a carreira, é que nós vamos finalizar esse bloquinho. Aqui eu tenho 2 pontos para trás, então aqui eu já fiz 4 pontos alto e meio. As correntes iniciais eu não vou contar como ponto nessa carreira. Então, aqui no último ponto, que seria o 7º ponto de base aqui do bloquinho, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu faço um ponto alto e meio e faço mais um ponto alto e meio. Então, agora tenho 5 pontos. Vou passar para o próximo bloco, que tem os 7 pontos completos, para você entender melhor. Então, aqui eu tenho 7 pontos na base. Nos primeiros 6 pontos de base, eu vou trabalhar um ponto alto e meio em cada ponto que tenho na base. Então, já fiz 2, 3, 4,
5 e 6. No próximo ponto, eu faço o aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos altos e meio no mesmo ponto de base. Ficando dessa forma. Ok? Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Então, aqui no próximo bloco, são 7 pontos que você tem na base. Você vai trabalhar 6 pontos alto e meio em cada ponto de base. Quando chega aqui no sétimo, você faz 2 pontos alto e meio, completando então o bloco com 8 pontos. E vai fazer o mesmo em cada bloquinho que você tem na base. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui nesse primeiro bloco que iniciamos, os últimos 2 pontos altos e meio da carreira, um em cada ponto de base. E prendo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto e meio que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui finalizada a carreira de número 21 e nela nós fizemos 192 pontos altos e meio, ok? Para fazer agora a carreira 22, eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. E no próximo também faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto duplo atravessado nesse ponto aqui que eu tenho em cima do ponto pipoca. Vou aproximar aqui para você ver, nesse ponto aqui em cima do ponto pipoca. Eu vou começar fazendo 3 correntes. Faço 2 laçadas na agulha, vou saltar 1, 2, 3 pontos na base, no quarto, que é esse ponto aqui em cima do ponto pipoca, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo em relevo. Então, passei a minha agulha aqui por trás do ponto, conduzo o fio, fiquei com 4 laçadas na agulha, faço uma, fecho 2, faço uma, fecho 2 e faço uma e fecho mais 2. Ficou dessa forma. Vou voltar aqui nesse ponto anterior, nesse aqui, e vou trabalhar agora um ponto alto e meio no ponto anterior. Então, faço aqui a laçada, volto aqui atrás, no ponto antes de onde nós prendemos o fio, e vou trabalhar um ponto alto e meio. Vão se formando aqui pequenos X aqui nessa carreira. Eu vou fazer novamente um ponto alto duplo atravessado. Então, faço 2 laçadas, salto um ponto de base, vou no próximo, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, volto com a ponta dela aqui na frente, conduzo o fio. E aqui eu formo o ponto alto duplo atravessado, ficando atravessado aqui. Vou voltar nesse ponto que ficou vazio aqui, antes do ponto alto duplo. Então, volto aqui, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto. Conduzo o fio, fiquei com as 3 laçadas, vou fazer um ponto alto e meio. Então, fecho apenas uma laçada, depois fecho 2 e depois fecho 2. Vou fazer mais uma vez que você vai entender melhor como é que é a produção aqui dessa carreira de número 22. Salto um ponto de base, vou no próximo e faço ponto alto duplo atravessado, que vai ficar aqui em relevo. Então, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, conduzo o fio e aqui eu formo o ponto alto duplo. Nesse ponto que ficou vazio aqui atrás, eu faço um ponto alto e meio. Então, faço uma laçada, volto aqui, pego as 2 laçadinhas do ponto que tenho na base
e formo o ponto alto duplo. Desculpa, o ponto alto e meio. Faço 2 laçadas, salto um ponto de base, vou no próximo, pegando aqui o ponto por trás, conduzo o fio e formo o ponto alto duplo em relevo. Volto no ponto que ficou vazio, pego as 2 alcinhas dele, conduzo o fio e formo o ponto alto e meio. Novamente, 2 laçadas, salto um ponto de base, vou no próximo, faço aqui um ponto alto duplo em relevo. Faço a laçada, volto no ponto que deixamos vazio, pego as 2 alcinhas aqui dele, trabalhando na base normalmente, e faço o ponto alto e meio. Então, vai ficar dessa forma. Vão se formando aqui os bloquinhos, como se fosse um pequeno X, com os pontos aqui atravessados um em cima do outro. Vai ficar assim. Ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto trabalhando com você.